Essa é a parte final da nossa preleção. Eu vou ter que descer, porque essa é a parte que vocês têm que participar. Até agora a gente falou muito sobre a IPGE, muito sobre a estrutura de disciplinas, com bastante pertinência, do professor Braga e do professor André, mas agora a gente tem que conversar sobre uma outra opção, que é a opção entre economia e alguma outra disciplina, que eu sei que sempre existe. Quem aqui, por favor, levante a mão, só os alunos novos, nossos alunos não, que está, por exemplo, indeciso entre economia e engenharia. Um aqui, pode levantar a mão. Você levantou e baixou. Já decidiu rápido? Tem aqui vários indecisos entre economia e engenharia, entre economia e direito. Também alguns indecisos. Esse ano até há poucos indecisos. Entre economia e matemática. Um ali. Economia e medicina, ninguém, né? Às vezes tem. Você está indeciso entre economia e medicina? Você também. No ano passado eu fiz essas perguntas e havia um aluno potencial com um pai. E eu perguntei quem tinha certeza, quem tinha alguma dúvida se faria economia ou não, e o aluno potencial não levantou o braço, mas o pai dele aparentemente não tinha uma boa opinião sobre economia. Olha, o Luiz já colocou com bastante pertinência que os economistas, eles usam instrumentos dos engenheiros. Mas não existe nada mais díspar, não existe nada mais distante do que a pergunta básica que o economista faz e a pergunta básica que o engenheiro faz. Eu vou dizer qual é a pergunta. Eu falei que eu ia falar sobre vocês e eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou dizer são apenas 4, os 4 poderes que vocês vão passar a ter se vocês vierem para cá fazer esse curso, e os alunos que já estão aí no 3º, 4º ano, se ainda não sentem esse poder nas mãos, ou vão sentir, ou é melhor não dizer nada agora. Que poderes são esses? O primeiro poder é o seguinte: por que eu digo que a economia é diferente da engenharia? Porque a pergunta principal que o economista se faz é sobre o entendimento do ser humano. Há um componente, como o Luiz mostrou, de história, de sociologia, de psicologia. É uma ciência muito abrangente. Engenharia, eu fiz engenharia, a pergunta que nós tínhamos sobre o ser humano era peso, altura e alguma densidade. Ou seja, aí eu me dirijo àqueles que estão nessa dúvida. Se você tem interesse sobre o comportamento do ser humano, por exemplo, você está aqui numa festa, ali tem um grupo de 4 pessoas falando, por acaso você quer falar com uma daquelas pessoas. Você tem 1 trilhão de formas de se aproximar daquelas 4 pessoas. Você pode ir para a pessoa que você conhece mais, para depois chegar à pessoa que você quer, você pode rodear, você pode olhar de frente, você pode afirmar, você pode perguntar. Esse tipo de cálculo é um cálculo extremamente complicado. Uma vez, um amigo meu, que é doutor em matemática, fez doutorado em matemática por Princeton, e é realmente um matemático de primeira linha, ele passou a fazer uma função de administração. E eu virei para ele e falou, puxa, você estudou tanto, eu fui seu colega, desde lá na UFRJ, você passou 20 anos estudando matemática, e agora você está aqui fazendo administração. E ele falou para mim, olha, as contas que eu preciso fazer, os cálculos mentais que eu preciso fazer para administração, porque envolve o conhecimento de pessoas, e principalmente o conhecimento de pessoas, são infinitamente mais desafiadoras para mim do que fazer um cálculo matemático. Então, na cabeça dele, ele estava exercendo o potencial dele de pensar profundamente sobre estratégias
Eu falei de aproximação de 4 pessoas, mas pode ser aproximação de um negócio, de uma venda, de uma compra, de uma contratação. Ele estava felicíssimo com a carreira dele, porque, no fundo, o grande potencial dele é conhecer e incentivar as pessoas. E ele é uma pessoa profundamente bem feliz com a vida profissional, porque faz o que gosta. Embora tenha estudado uma coisa menos desafiadora do que conhecer o ser humano, que é a matemática. Quais são os 4 poderes aos quais eu me referi? Bem, primeira coisa, o economista ele tem uma característica de poder operar de forma alavancada. Refiro-me ao seguinte: eu, quando estava fazendo estágio em engenharia química, eu presenciei um caso em que um engenheiro, numa fábrica de soda cáustica, dormiu no ponto, vamos dizer assim. Engenheiro químico, dormiu no ponto. Toda a produção daquele dia foi perdida. Ele apertou o botão errado, fez uma coisa qualquer, e o produto saiu mal. O produto não saiu bem. E eu conheço também, e vocês conhecem dos jornais, economistas que estavam na administração de grandes conglomerados industriais e que dormiram no ponto também por um dia. Observe, o engenheiro químico lida com fluxo, a produção por dia. O economista, quando opera no mercado financeiro, ele lida com estoques. Então, se você dormir durante um dia, toda a integral do fluxo, todo o estoque de lucros dos últimos 30 anos, 20 anos, que estava na sua mão para administrar, e você fez uma operação, comprou um ativo qualquer, o ativo caiu de preço no dia seguinte, você, em um dia, não perdeu a produção da fábrica de um dia. Você perdeu metade ou 1/3 do lucro acumulado daquela empresa durante os 30 últimos anos. Pelo menos o lucro não distribuído, né? Mas perdeu. Então, o economista, ele, ao trabalhar sobre estoques, ele pode se alavancar muito, para o bem dele ou para o mal dele. Ele pode ganhar muito, ele pode perder muito. Se você, algum dia, consegue identificar, numa esquina, alguém vendendo determinado produto por R$1, e na outra esquina, alguém comprando esse produto por R$1,01, se você comprar, jogar aquilo para infinito, suponha que seja R$1 e R$1,10. Você tem 10% de ganho. Se você conseguir aplicar 1 trilhão, fazendo uma aposta, você tem 10% de 1 trilhão, que é muito dinheiro. Portanto, num determinado dia, você ganhou o que alguém que trabalha com fluxo não vai conseguir ganhar, mas também pode perder o que alguém que trabalha com fluxo não vai conseguir perder. Então, isso não é uma vantagem, isso é uma prerrogativa, que será uma vantagem daqueles que forem bem formados contra aqueles que forem pior formados. É assim que a coisa anda. Eu tenho acompanhado isso há mais de 30 anos. Tinha um amigo nosso que a gente chamava para ir aqui no Lhamas, que é um bom restaurante não sei se ainda está lá, deve estar. Está lá, não está? Aqui na Marquês de Abrantes. E ele falava, não posso ir, porque eu estou poupando. Ele ganhava uma bolsa como a gente, todo mundo era muito necessitado, não sobrava dinheiro para ninguém, mas ele nunca ia, porque comia no bandejão. O bandejão era muito ruim, era tão ruim quanto o que vocês possam imaginar que é um bandejão. Tinha, vez ou outra, inseto, coisa assim. E um dia eu estava em São Paulo, perdi o último voo para São Paulo, de São Paulo para o Rio, e naquele tempo a gente não tinha celular, isso foi muito tempo atrás. Tinha um pedacinho de papel onde você anotava alguns números à caneta, eu dobrava em 4, botava dentro da carteira para essas emergências. Eu vi, será que tem alguém em São Paulo que eu conheço? E tinha, era esse nosso colega,
que vocês todos saberiam quem é, mas eu não posso dizer o nome. E ele falou, Rubens, você está em São Paulo. Eu perdi o voo. Então vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um carro aí para te buscar. Daqui a pouco me chega um carro enorme, naquele tempo, um carro importado era uma raridade, com motorista, com a série. Eu falei, não é possível, esse sujeito, ele era tão remediado quanto eu era pão duro, e agora está mandando esse carro. Isso pode ser até um sequestro, pode ser uma coisa inusitada, insólita. E eu entrei no carro, o carro começou a andar por São Paulo, começou a aparecer muita árvore verde, muita coisa bonita, eu comecei a pensar, estamos numa região mais rica. E era mesmo. Entrou num prédio, entro num apartamento, e chega no apartamento, não tinha ninguém. Eu falei para o colega que veio me trazer, eu falei, o que aconteceu? Meu amigo não está aqui? Não, esse é o apartamento de hóspede. O apartamento dele é em outro andar, um apartamento enorme, né? Aí eu virei para ele, depois que ele apareceu, se dignou a aparecer, depois de fazer um show-off danado com o antigo colega, que ainda estava pobre, e falou, acontece o seguinte, como é que você fez? Ele falou, eu fiz o seguinte, eu fiz 3 operações de opção e ganhei muito dinheiro. Essa esquina, onde você tem a 1 e a 1,10, não são esquinas, são coordenadas diferentes no tempo e no espaço. Ao serem diferentes no tempo, a gente chama isso de operação a futuro ou uma opção. E ao serem diferentes no espaço, você pode estar lidando com um japonês amanhã ou com um turco depois de amanhã. Você não sabe, você entra no computador e faz uma compra. Existe essa possibilidade e muita gente ganha muito dinheiro com isso. Esse nosso colega nunca mais apareceu, foi para fora. Depois de muito tempo, acabou o dinheiro, ele voltou a andar com a gente. Bem, então essa é uma característica da operação com estoques. Ela é muito alavancada. Você pode perder muito ou pode ganhar muito, dependendo se você estudou bem ou se você estudou mal. Então, isso é a primeira coisa que eu digo para vocês, que os nossos alunos, em geral, estão do lado dos ganhos, pelo que eu tenho observado. Bem, mas isso é uma coisa mais pessoal, pode parecer que eu estou querendo fazer uma apologia do mercado financeiro, não é o caso. Como eu disse, isso é uma prerrogativa, uma característica, mas não é necessariamente uma vantagem, porque você pode estar dos dois lados. O segundo poder que é importante para vocês entenderem é que o economista ele tem a capacidade de fazer alocações díspares no tempo. Por exemplo, se eu tiver hoje, o dólar está, eu tenho mais ou menos R$3,20, R$3,40 para comprar um dólar. Suponha que eu faça R$1 comprar $100. Né? Bem, se eu faço R$1 comprar $100, o aluno da IPGE que está com uma monitoria, está pagando uma mensalidade ou tem bolsa, mas está com uma monitoria recebendo 500, 600, 1.000, dependendo. Ele, subitamente, com R$1.000, ele que comprava 1.000 dividido por 3,2, 3,4, agora com R$1 comprando $10, ele tem $10.000 na mão. E com isso eu aumentei o poder aquisitivo dele. Com isso eu posso aumentar o poder aquisitivo de todo mundo que tem reais em mãos. E todo mundo pode importar muito e ter um consumo muito grande durante algum tempo, até que haja pessoas no resto do mundo que estejam dispostas a passar bens e serviços para cá e receber papéis de empréstimo para lá. Então, os economistas têm essa possibilidade de fazer momentaneamente um determinado grupo social muito rico, muito pobre, e, em geral, até fazem isso movidos por interesses daqueles que os indicam para os cargos, em alguns casos, em alguns outros não. Esse é a segunda característica. Uma terceira característica é baseada numa frase interessante do Abba Lerner. Ele disse o seguinte: toda transação econômica é um problema potencial político resolvido. Se você tiver 3 pessoas se encontrando, um com 5 laranjas, outro com 6 bananas e outro com 7 maçãs, vai ser muito difícil eles chegarem a um consenso sobre como tornar cada um deles mais feliz, separadamente. Entretanto, se houver um mercado, se houver preços para isso, vai ser uma coisa fácil fazer essas transações. E os economistas têm essa característica
de desenhar instituições, em particular a instituição de mercado, e com isso facilita muito a vida das pessoas. Essa é a terceira das 4 características que vocês aprendem na profissão de economista, e particularmente na profissão de economista aqui. E a quarta e última diz respeito ao desenho não de instituições, mas de incentivos que possibilitem a otimização do todo sobre a soma das otimizações individuais. Não é verdade que, se cada um otimizar o seu próprio bem-estar, eu tenha o bem-estar de todos otimizado. Então, os economistas criam esses incentivos para que isso seja alcançado. Por exemplo, uma mãe zelosa tem um bolo, ela quer que os filhos tenham partes iguais do bolo, mas ela não quer ser, ela às vezes pode não estar presente, ela quer criar incentivos para que isso aconteça. Se ela disser para as crianças, olha, eu não vou estar presente, vocês dividam o bolo da forma como vocês acharem melhor. Bem, aí vai ser uma briga, não vai dar certo. Se elas derem a prerrogativa para que algum dos dois escolha, ele vai escolher o todo. A criança é assim mesmo, ele quer sempre tudo e quer também que o outro, além de querer tudo, ele quer que o outro não tenha nada. E como é que ela faz para que isso se dê? Ela faz aquela velha regra. Um corta, o outro escolhe a fatia que quer. E o primeiro que vai cortar pensa, se eu cortar 1/3, ele vai escolher 2/3. Então, vou cortar na metade. Esse é um tipo de incentivo que os economistas pensam e o que os economistas concluem que pode gerar um bem-estar social, porque a mãe zelosa acha que os filhos devem ter meio a meio. Então, ela cria uma regra, será sempre assim, o que escolhe não, o que corta não escolhe. Então, eu dou a faca para quem não escolhe, quem cortar, o outro escolhe. E, com isso, ela vai conseguir que os filhos sempre fiquem com meio a meio, mesmo ela não estando em casa. Bem, isso é um problema simples, mas, se eu pensar em outras questões nas quais há necessidade de incentivos, a economia também é extremamente poderosa. Na discussão aqui com Deltan Dallagnol, na discussão no dia posterior, lá na Maison de France, com Sérgio Moro, a parte de direito está fazendo a parte deles, está tentando fazer a probabilidade, o valor esperado da pena ser alto, não apenas a probabilidade de ser pego, mas também a pena ser alta. Entretanto, se a parte de direito fizer e a parte de economia não fizer, algumas produções, algumas transações, algumas coisas que eram feitas com esta graxa maligna que a sociedade quer extirpar, passarão a não ser feitas. Então, você passa a ter um sistema judiciário perfeito e uma economia menos ativa. Para que isso não ocorra, é necessário que os economistas se unam e tornem o sistema tributário mais fácil, as isenções fiscais estaduais, municipais e federais mais transparentes, as regulações para abrir uma firma, ao invés de demorar 120 dias, demorar 10 dias, 20 dias. Ou seja, é necessário que os economistas criem o sistema de incentivos e as instituições para que a coisa funcione. Não é só o trabalho do pessoal de direito. Não é? E, por último, o problema mais importante da geração de vocês e da geração aqui do meu filhinho Emanuel. Emanuel, senta direitinho aí. O Luiz falou uma coisa que eu fiquei pensando. O Luiz falou assim: ser pai de economista é muito chato, porque o economista fica querendo falar de economia. Emanuel, ser filho de economista é chato? Não vai falar nada. Bem, então, o último ponto importante é o ponto relacionado ao planeta, que é o Emanuel, somos todos nós, é a geração que está aqui para entrar na IPGE, que é a geração que vai mandar daqui para frente. Nós já estamos mais velhos, mas a geração que vai mandar. Imagine que amanhã
um determinado país, imaginem todos, um determinado país acha uma forma de produzir que é extremamente poluidora, extremamente poluidora. Pode ser o Brasil, pode ser a China, tá? Extremamente poluidora. Ele polui, aquela nuvem ácida vai, faz uma chuva ácida no outro país, no vizinho, o vizinho aqui tem problema, ou aquela nuvem polui, aumenta o aquecimento do planeta, e a maré vai e cobre lá uma cidade na Holanda, ou cobre aqui o aterro do Flamengo. A pergunta que eu faço para vocês, eu estou me referindo à geração mais jovem, o que você vai fazer para impedir esse país de fazer isso? Tirar os incentivos. Ninguém vai falar, eu vou entrar com um tanque lá. Não existe mais essa solução bélica, exceto em casos muito isolados. Então, o que vai acontecer para a gente ter que proteger o planeta? É muito simples. A precificação de carbono, por exemplo. Hoje em dia, muitas indústrias que são lucrativas, se o dióxido de carbono passar a ser 13 euros, por exemplo, já não são mais lucrativas, diminui a produção. Então, você pode ter crédito de carbono, você pode taxar as exportações dos países que poluem, né? Como era o trabalho infantil no México. O trabalho infantil no México, nenhum país gostava. Primeiro, porque subtraía das crianças a infância. E segundo, porque, ao assim fazer, conseguia colocar produtos a preço baixíssimo, porque as crianças não cobravam nada para trabalhar, só um prato de comida. Aí, o que os países fizeram? Eles inferiram, através do conhecimento do ser humano, que o ditador ou o presidente que lá estava não queria perder o seu poder. E aí eles inferiram, através do conhecimento de comércio internacional e micro, que se eles aumentassem a tarifa para as exportações daquele país ruim, ia ser mais difícil para aquele país exportar, e as pessoas que trabalhavam na exportação iriam perder o emprego. E, ao perderem o emprego, iriam reduzir o suporte político daquele sujeito. É a mesma coisa com as importações daquele país, você não exportava mais para ele. Os habitantes começavam a ficar muito chateados, porque perdiam a sua renda, ficavam desempregados, porque o resto do mundo todo estava de mal com aquele país, porque não exportava mais para ele, nem importava nada dele, sem uma tarifa gigantesca. Aquele desemprego se alastra, e o sujeito que tinha o mérito de decidir se taxava ou não a indústria poluidora, começava a perder o peso e o prestígio político. Com isso, ele pega o telefone: eu não quero perder o poder, taxem essa indústria, ou fechem essa indústria que emprega trabalho infantil. E aí ele fazia isso, resolvia o problema das crianças, e o mundo todo ficava feliz. As pessoas que se preocupavam com as crianças, porque ela não deixava de subtrair delas a infância, e as pessoas que competiam com aquele país, porque agora ele teria que pagar salários para as pessoas mais velhas, e os preços ficariam menos competitivos, portanto, menos fáceis de vender, portanto, com isso se resolvia o problema. Então, é a mesma coisa. Então, o que eu estou dizendo para você é que esses 4 poderes, alavancagem, troca de presente por passado e por futuro, através de valorização de ativos, quando determinados pelo Banco Central ou pela Fazenda. Criação de instituições e criação de incentivos para que a ação individual se baseie no bem-estar coletivo e não individual. Essas 4 coisas, acreditem-me, dão à profissão de economia um poder e uma generalidade absurdamente grande. Essa é a colocação que eu queria fazer para vocês, no que existe para vocês, em vez de falar da gente, falar um pouco mais de vocês, o que vocês têm a receber aqui é isso. Mas sempre volto a dizer, nosso objetivo principal é servir a ser um polo de educação aqui no Rio de Janeiro, que permita às famílias educarem os seus filhos aqui no Rio de Janeiro, para não aconteça como alguns amigos meus, que desde garoto jamais gostaram de viajar. Eu ligo para eles: onde você está? Ah, estou aqui em Nova York. Onde você está? Estou em Ankara. Onde você está? Está em Buenos Aires.
E eu viro para eles e falo, mas vocês não gostavam de viajar? E eles falam, eu estou aqui porque meu filho está aqui. Eu estou aqui porque a minha filha está aqui. Só arranjaram um emprego aqui. Só tiveram segurança aqui. Nós estamos aqui para formar pessoas que possam, que é o nosso objetivo principal, prover as funções básicas do Estado para todos vocês. Muito obrigado. Tá? Eu gostaria de convidar todos para o coquetel, mas antes, eu gostaria de agradecer ao professor Renato Fragelli, para quem eu peço uma salva de palmas, que é o criador da nossa graduação. Professor Renato Fragelli.